Olá, amigos do programa Atos 1:8. A mensagem de hoje será proferida pelo meu amigo pastor Marcelo Oliveira. Ele já esteve em nossa igreja com um grupo de missionários americanos apresentando as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Marcelo é casado com a irmã Neuzita. Eles têm 3 filhos. A Letícia é casada com o Max. Em breve, ele estará sendo avô. O Pedro é casado com a Casey. E tem o Marcelo Júnior. Pastor Marcelo e família moram no Texas, Estados Unidos. Ouça essa mensagem, eu tenho certeza que ela falará de forma profunda ao seu coração. Um grande abraço, Deus te abençoe. Irmãos da Igreja Batista Memorial, em São Fidélis, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus aos irmãos amados. Eu quero primeiramente agradecer ao pastor Denis pela oportunidade de estar com os irmãos nesta noite, aqui em Atos 1:8, sendo testemunhas dele em Jerusalém, Judéia, Samaria, e onde eu estou, para os irmãos, é os confins da terra. Eu estou numa outra parte do mundo, mas também cumprindo o mesmo ID do Senhor Jesus. E nesta oportunidade eu queria meditar com os irmãos sobre um tema que tem incomodado muito o meu coração nos últimos dias. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se Jesus desse a vocês a oportunidade, pense comigo, se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus, e ele estivesse à sua frente e estivesse pronto a lhe responder, qual é a pergunta que você faria para ele? Uma pergunta só. Qual pergunta você faria para Jesus? Você ia perguntar para ele quais são os números da loteria? Ou talvez, quem sabe, quem vai ser o campeão brasileiro do ano 2020? Ou talvez não tão mesquinha, né? tão para si mesmo, uma pergunta mais profunda, menos superficial. Talvez você estivesse preocupado com a humanidade neste momento que vivemos na vida de pandemia. Talvez sua pergunta fosse: Jesus, quando é que vai terminar? Quando é que vai chegar ao fim? Quando é que a gente vai descobrir uma cura, uma vacina? Quando é que esse momento de pandemia vai se acabar nesse nosso mundo? O fato é que uma pessoa teve a chance, a oportunidade de fazer uma pergunta para Jesus. E Jesus respondeu. Vamos ver que pergunta é essa? Abra lá comigo a sua Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 28 a 31. Um homem perguntou para Jesus, fez ali uma pergunta, e Jesus respondeu a ele a sua pergunta. E nessa pergunta, Jesus o orientou, e eu creio que nos ensina sobre uma coisa que eu acho muito fundamental dos dias de hoje: como amar pessoas que a gente não gosta. Como eu posso fazer para amar alguém que eu não gosto? Hoje em dia, olhando nas mídias, né, sociais que a gente vê no dia a dia, grupos de WhatsApp, muito mais hoje que estamos vivendo um mundo virtual, a gente quase não sai para a rua para falar com ninguém, então a gente vive pelo virtual. Então no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, se a gente fala uma coisa, a gente é olhado de um jeito, se a gente fala outra coisa, já somos de outro jeito, e aí a gente é odiado automaticamente pelos da esquerda e amados pelos da direita, ou somos odiados pelo da direita e amados pelos da esquerda. Mas o fato é que a gente não consegue lidar bem com essas coisas, e a gente acaba criando inimizades, né? E a gente depara com situações e pessoas que pensam diferente da gente e fica pensando: como é que eu posso amar uma pessoa dessas? O que eu posso fazer para amar uma pessoa que eu não gosto, na verdade, pessoalmente? Nos versículos 28, eu falei um pouquinho para dar a você a chance de encontrar. Vamos ver aqui comigo, diz assim a palavra de Deus em Marcos, capítulo 12, versículos 28 até o 31. Aproximando-se dele um dos escribas, que o tinha ouvido discutir, e sabendo que lhes havia respondido bem, perguntou-lhe:
Mestre, qual é de todos o maior mandamento? E respondeu-lhe Jesus: o principal de todos os mandamentos é este: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um só, é o único Deus. Amarás então ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes dois. E assim então Jesus responde à pergunta daquele escriba que havia notado que aquele homem, aquele Jesus, aquele mestre, ele tinha um modo diferente de pensar, de raciocinar, de responder às perguntas. E ele ficou curioso para saber. E foi até Jesus e fez aquela pergunta: de todos os mandamentos, qual é o maior de todos? Os judeus têm 613 mandamentos. Metade deles, mais ou menos, são o que você não pode fazer. A outra metade, mais ou menos, o que você deve fazer, o que você pode fazer. Ou seja, o que você não deve e o que você deve fazer para obter a vida eterna, para ser salvo. E era impossível cumprir todos os 613 mandamentos. Jesus então responde a ele e coloca ali, Jesus pega um versículo de Levítico e um outro versículo de Deuteronômio, junta os dois e faz um outro. Ou seja, ele dos 613 mandamentos, ele coloca o mandamento número 614. Só que ele anula todos os outros 613, ele resume todos os outros 613 e coloca todos em dois só, que são na verdade um, como se fosse uma moeda, a cara e a coroa, os dois lados da mesma moeda. Primeiramente, amar ao Senhor teu Deus acima de todo o teu coração, com todas as suas forças, o teu entendimento, a sua mente, com toda a sua sabedoria e com todas as suas riquezas, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então parece que ele inicia a pergunta e a resposta daquela pergunta daquele escriba de um modo que nos dá a entender qual é o caminho certo, o que é que devemos fazer e como podemos amar pessoas que a gente não gosta no dia a dia. Como amar o meu próximo? Ele começa primeiramente definindo o principal. O amor na cruz nos ensinou isso claramente. A cruz são dois pedaços de madeira, um horizontal e um vertical. E ele começa pelo principal, o vertical, daqui da terra para o céu. Como amar a Deus? Primeiramente, é amar a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, primeiro amor é o amor entre você e Deus. Então, descubra como você é amado por Deus para que você possa, então, descobrir o que é amor. E a partir desse amor que você descobre em Deus, você sabe o que é ser amado. Aprende o que é amar. E aí, então, você pode, verticalmente, aprender e saber como amar ao próximo como a si mesmo. Mas como é que a gente ama a Deus? Como é que é o amor de Deus por nós? Eu não tenho dificuldade de amar a Deus. Eu amo a Deus de todo o meu coração, de todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. E as coisas que eu não entendo de mim mesmo, eu preciso e quero entender melhor de mim, para que eu possa melhor amar a Deus. E é assim que eu preciso aprender sobre o amor, para que eu possa, no amor em Deus, sendo amado por Deus, descobrir o que é o verdadeiro amor que vem de Deus por mim, eu possa então aprender a me amar. Então, o amor por Deus é o principal. E amar a Deus, eu às vezes quando leio esse versículo fico pensando, poxa, por que Jesus não parou aqui? Ame ao Senhor teu Deus acima de todas as suas forças, o seu entendimento e com todo o seu coração. Seria muito fácil para nós amar a Deus e ponto final, parei mesmo. Mas por que ele teve que jogar essa segunda parte no mandamento? Por que ele teve que colocar o versículo de Deuteronômio junto com o de Levítico? Não bastava só Deuteronômio, só Levítico? Não basta só amar a Deus? Então ele coloca, ame ao seu próximo como a si mesmo. Porque o amor
por aquele que você não vê, só será amor verdadeiro se for testemunhado pelo amor para com aquele que você vê. Então, o teste do verdadeiro amor não está no amor a Deus, mas está na forma como você ama a si mesmo, e da forma como você ama a si mesmo, você vai poder então saber como amar ao seu próximo. Primeiramente, eu acho que a questão-chave aqui nestes versículos é: como é que você se ama a si mesmo? Como é o amor que você tem por você? Gênesis, no início da Bíblia, na criação, Deus em 6 dias criou todo o universo e ao 6º dia criou o ser humano. Dos dias 1 até o dia 5, cada final de dia Deus disse assim: ao terminar a sua criação diária, no fim do dia ele olhava para tudo que ele fez e ele disse: bom. Mas ao final do 6º dia, quando Deus criou o ser humano, ele olhou para o ser humano criado e ele disse assim: muito bom. Toda a criação é boa, mas você é muito bom aos olhos de Deus. Quem te criou te ama muito. Quem te criou te valoriza muito. Quem te criou te amou até o fim. Quem te criou se fez homem, assumiu a humanidade, a limitação humana, deixou de lado a divindade, o poder de ser Deus, e morreu numa cruz só para dizer que te ama. Ele te ama por completo e te ama até o fim. Quando a gente descobre esse tipo de amor com o qual nós somos amados, a gente aprende a valorizar-se assim, a nós mesmos de modo maior. Então, se Deus te ama, se Ele pensa que você é bom, é muito bom, ame-se a si mesmo, valorize-se a si mesmo, porque Deus te dá valor, porque Deus te ama. Mas não só o amor de Deus por você é a base, é o fundamento do amor, mas a razão pela qual Deus te ama e te dá esse amor todo e quer te orientar, como Jesus orientou aquele escriba, a saber como amar a Deus, é para que você possa não apenas olhar para Deus e amá-lo de volta, como se Deus fosse uma espécie de um egocêntrico ser que quer apenas ser amado de volta porque Ele te criou. Não é esse o motivo de Deus querer te ensinar a amar. O amor de Deus por você é deste modo para que você possa aprender a se amar. Porque só quando você aprender a se amar pessoalmente, você vai conseguir então também amar o próximo do mesmo modo como você se ama. É esse o segundo mandamento, a segunda parte do mandamento. Ele diz: e ame a seu próximo como você ama-se a si mesmo. Ou seja, primeiramente, depois que você descobre o amor em Deus, descobre por que, quem é e do modo como você é amado, você então descobre que amor é esse, você aprende a se amar, e com esse mesmo amor que você se ama e é amado por Deus, você aprende então que assim você pode amar o seu próximo. Mas então, como amar o meu próximo? Eu me lembro de uma situação que eu era criança, quando eu tinha meus filhos ainda crianças, a gente saindo da escola bíblica dominical, num culto de domingo, indo para casa, e eu perguntei aos filhos: meus filhos, o que vocês aprenderam hoje na escola bíblica? E um deles disse: pai, a gente aprendeu este versículo que eu comentei hoje, que eu falei com os irmãos agora, estamos meditando nele. Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Foi a lição do dia da escola bíblica. E aí o meu filho mais novo, olhando para mim, eu estava no carro dirigindo e olhando pelo retrovisor, vendo a cabeça dele meditando, matutando, como a gente diz aí no Brasil, né? A gente matutando, saindo a fumaça, e ele pensando: pai, mas então eu tenho que amar o meu próximo igual eu amo a mim mesmo, é isso? E eu falei: filho, pelo retrovisor, olhando para ele: sim, filho, é isso mesmo, amamos todos de modo igual. Então o senhor quer dizer com isso que eu tenho que amar o Joãozinho? Um parênteses aqui rápido: Joãozinho é um rapaz, um menininho da época lá da rua de casa onde a gente morava, lá no Maranhão. Eu tenho que amar o Joãozinho do mesmo jeito que eu amo o senhor, papai, mamãe, meus irmãos? E aí, olhando pelo retrovisor,
o rosto dele, o semblante se fechou e ele falou em voz bem baixinha, mas eu vi pelo retrovisor: de jeito nenhum. Bem baixinho para ninguém ouvir. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Realmente, eu tenho que amar o meu próximo, aquelas pessoas que no Facebook não curtem as minhas mensagens, do mesmo jeito que aquelas pessoas que curtem as minhas mensagens, os meus likes, os meus dislikes, que me seguem ou que não me seguem do mesmo jeito. Eu tenho que amar o meu próximo igual eu me amo e do mesmo modo que Deus também me ama. Se eu pensar igual meu filho, eu vou chegar à conclusão que isso é impossível. De jeito nenhum. Eu acho que não consigo. Mas a questão é essa: o que é impossível para nós é possível para Deus. A base de todo esse questionamento é uma só: como que a gente se ama? Eu acho que é por aqui que eu gostaria de meditar com os irmãos neste momento de estudo, de meditação. Como é que a gente se ama? Eu queria deixar com os irmãos 3 palavras. A primeira palavra sobre isso é amor próprio, sobre o amor que nós temos por nós mesmos, é que o nosso amor por nós mesmos é um amor sem emoções, é um amor desromantizado. Quando a gente se ama, quando a gente pensa em si mesmo, a gente não pensa em si mesmos, a gente não se ama de um modo romantizado, a gente não usa as emoções para se amar. Quando eu digo que a gente não se ama baseado nas nossas emoções, estou simplesmente dizendo o seguinte: que nós sempre estamos do nosso lado. Quando a gente não se ama do modo superficial. O modo romantizado de amar, o modo romântico do amor que a gente cria na nossa vida humana, é um amor baseado nas emoções. Muitas vezes a gente está em alta, a gente está em baixa, a gente está feliz, a gente está triste, e é baseado no que a gente está sentindo. A gente ama mais ou ama menos. Só que o nosso amor por nós mesmos não é baseado nas nossas emoções. Hoje pela manhã, por exemplo, quando eu acordei, antes de escovar o dente, pentear o cabelo, lavar o rosto, tomar um banho, eu cheguei no banheiro e me olhei no espelho. E a primeira coisa que eu falei para mim mesmo quando eu olhei no espelho foi o quê? Uau, você está um gatão hoje. Você é lindo. Foi isso que eu falei? De modo nenhum. Com certeza não foi assim que eu pensei. Quando eu olhei no espelho hoje pela manhã, ao acender a luz e ver aquele retrato no espelho, eu pensei: isso é um filme de terror, isso é horror, é horrível. Mas mesmo assim, mesmo com aquelas emoções chocantes daquele filme horroroso na minha frente, no meu espelho, eu continuo do meu lado, eu continuo me amando. Muitas vezes eu não gosto de mim mesmo, muitas vezes as minhas emoções me traem, mas mesmo assim eu me amo. O meu amor por mim mesmo continua o mesmo, mesmo que as minhas emoções não me deem motivo para me amar. Um exemplo rápido: eu não gosto de pessoas, eu odeio, para ser sincero, quando eu estou dirigindo no carro e uma pessoa cola o carro dele atrás do meu e começa a piscar o farol, pedindo passagem, buzinando. Aquilo me deixa empavorosa, aquilo me deixa com raiva. Sabe uma coisa que eu já percebi sobre mim? Muitas vezes eu colo o carro atrás da pessoa da frente, pisco o farol, buzino e peço passagem. Só que eu tenho sempre uma justificativa para mim mesmo. Não, vocês não entenderam. Eu estou atrasado, eu tenho que chegar na igreja, eu tenho que pregar, eu tenho que fazer o estudo bíblico, eu tenho que ir ao hospital, visitar uma pessoa que está doente. Então, eu estou sempre do meu lado. Nem sempre eu estou do seu lado, mas do meu eu sempre estou. Então, o amor que eu tenho por mim, ele não é baseado em emoções. Mas o amor que eu tenho pelo próximo, muitas vezes é baseado nas emoções. Eu nem sempre estou do meu lado, do seu lado, mas eu sempre estou do meu lado. A gente aprende na escola bíblica dominical: ame o pecador
e odeia o pecado, né? Mas muitas vezes a gente inverte a situação, a gente ama o pecado e odeia o pecador. Mas em relação ao nosso amor por nós mesmos, a gente sempre se ama, a gente sempre está do nosso lado, porque a gente não usa as emoções, a gente não se mede, não se baseia pelas emoções para se amar. Se não é assim que nós amamos a nós mesmos, também não devemos usar das emoções para amar o próximo, porque as emoções sempre nos traem. É como se fosse uma montanha russa. Você hoje, se você se basear a sua vida pelas emoções, você está em alta hoje, está em baixa amanhã, está em alta depois de amanhã, em baixa de novo. Se a gente viver a vida baseada em emoções, a gente vai viver uma vida de loucura e de caos, porque as emoções estão sempre mudando, sempre nos traindo. Nosso amor por nós mesmos não é um amor romantizado, baseado em emoções. Segundo ponto, nosso amor por nós mesmos não é um amor condicionado. A gente não se ama de modo condicionado. Quando eu digo que a gente não se ama de modo condicionado, é que eu digo que eu estou querendo dizer que a gente não coloca condições para se amar. A gente não decide se amar só se fizermos assim ou se fizermos de outro modo. A gente não se condiciona para se amar. Por exemplo, se estivesse pegando fogo na sua casa, você acordasse de manhã e tivesse um incêndio na sua casa. E naquele incêndio você acordou desesperado, o fogo tomando as chamas, tomando o seu lar. Qual é a primeira coisa que você faz? Você pensa assim: deixa eu pegar aqui um pedaço de papel, eu vou fazer aqui uma lista das coisas que como é que eu fui essa semana? Eu não fui legal hoje essa semana com meus vizinhos, eu não fui na igreja domingo, eu falei mal do fulano, eu acho que eu fiz mais coisas ruins do que coisas boas, e eu acho que eu não mereço me salvar, não. Eu acho que eu não estou em condições de me salvar. Você pensa assim? Não, você não pensa assim. Você, quando percebe o perigo, quando você percebe o fogo, quando você percebe que está na pior, você não coloca condições para saber se você deve ou não deve se salvar. Você vai se salvar incondicionalmente. Você não coloca condições para isso. Do mesmo modo também, a gente não deve amar o próximo, impondo condições no próximo. Como a gente não se condiciona para se amar, não podemos também condicionar o próximo. E por fim, quando a gente se ama de modo espontâneo. O que eu quero dizer com espontâneo? É que a gente age no nosso amor por nós mesmos sem pensar. A gente age por amor. Uma vez, eu morava no prédio, no 14º andar, lá em São Luís, ainda alguns anos atrás, e teve um incêndio no nosso prédio, no 4º andar. Um apartamento começou a pegar fogo. E eu lá na varanda, de repente, vi as pessoas lá na rua gritando: sai correndo, fogo! E como estava distante, eu não conseguia ouvir direito, mas via multidão na rua fazendo assim, fazendo gestos e chamando, até que eu olhei para baixo e vi a fumaça subindo do 4º andar. Peguei minha esposa, peguei os filhos, saímos correndo. Na verdade, só tínhamos eu e a esposa naquele momento em casa, os filhos estavam na escola. A gente desceu correndo, chegamos no térreo e aí podemos olhar para cima e ver aquele fogaréu no 4º andar pegando fogo no apartamento e o bombeiro chegando. Já pensou se naquele momento você estivesse lá também comigo, no apartamento do lado, meu vizinho do lado, o meu próximo do meu lado? Depois que eu cheguei lá embaixo, olhei para minha esposa, olhamos para ela, ela olhou para mim e pensamos assim: nos salvamos, ótimo. E o vizinho? E eu olhávamos um para o outro e pensei: e agora? Pega o celular, liga para o vizinho. E toca o celular, está descarregado, a bateria acabou. Pronto. Qual vai ser o nosso gesto próximo? Eu vou olhar para minha esposa e vou dizer: ah, meu amor, nosso vizinho realmente era um homem muito bacana, vai deixar saudade, Deus o tenha. O meu amor por mim mesmo é espontâneo, nem sempre o meu amor pelo meu próximo é espontâneo.
Mas o modo como eu me amo, de modo espontâneo, é assim que eu tenho que amar também meu próximo. Sem impor condições, sem colocar sentimentos, mas amar incondicionalmente, desromantizadamente e de modo espontâneo. Assim eu me amo e assim eu devo amar o meu próximo. Pensando como meu filho falou para mim naquela situação no início da minha mensagem hoje com os irmãos, amar o Joãozinho do mesmo modo que eu amo meu pai e minha mãe, do mesmo modo que eu amo a Deus, eu amo a mim mesmo, pai, isso é impossível, eu não vou conseguir fazer isso. E eu acho que a gente volta ao final da mensagem, voltando ao início da mensagem. Realmente é impossível amar o próximo como amar a si mesmo. Se nós amarmos ao próximo apenas com o amor vertical, o amor que nós temos por nós mesmos. Se a base do nosso amor é vertical, então realmente é impossível amar ao próximo como amamos a nós mesmos. Deixa eu usar somente mais uma analogia para concluir minha mensagem com os amados nessa noite. Pensem comigo um pouquinho. Se o espírito do Messi entrasse em mim, o espírito do Cristiano Ronaldo, do Neymar, entrasse no meu corpo, eu iria olhar para aquela bola de futebol, eu iria manusear aquela bola de futebol, eu iria jogar futebol, eu iria pensar o futebol do modo como o Messi pensa o futebol, do modo como ele manuseia a bola, do modo como ele joga futebol. Talvez eu jamais seria tão bom quanto o Messi, mas eu seria um Marcelo muito melhor no futebol. Um outro exemplo, se o espírito do Ayrton Senna entrasse em mim, o espírito do Lewis Hamilton entrasse em mim, eu iria pegar o volante do carro, eu iria dirigir o carro do modo como ele dirige o carro, como ele passa a marcha, como ele vê a estrada, como ele vê os obstáculos. Talvez eu jamais fosse tão bom no volante quanto o Ayrton Senna foi, como o Lewis Hamilton foi. Mas eu seria um Marcelo muito melhor no volante, na direção. Sim, eu sei que é impossível, e a Bíblia é clara sobre isso, é impossível que o espírito de um homem entre em outro homem. Isso não é possível. Biblicamente não existe isso. O espírito de um homem não pode entrar no espírito de um outro homem. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. Mas, se o Espírito de Deus entrasse em mim e me ajudasse a olhar para o meu próximo, do mesmo modo que Deus olha o próximo, e me ajudasse a entender as situações que o próximo está passando, que eu não sei que está passando, e a enxergar o modo como ele está vivendo a sua vida, que eu não sei o modo como ele vive a sua vida. Talvez eu jamais fosse capaz de amar o meu próximo como o meu mestre ama o meu próximo. Mas eu certamente conseguiria amar o meu próximo muito melhor do que eu amo apenas do modo que eu amo mesmo a mim mesmo. Porque eu teria o Espírito de Deus em mim para me ajudar a amar o meu próximo. E isso é possível, porque o Espírito de Deus foi colocado em mim e ele habita em mim. Jesus disse quando foi para o céu que não nos deixaria órfãos, que nos enviaria o seu Espírito para que ele pudesse ser o nosso consolador, nosso confortador, mas também nosso companheiro, nosso paráclito, que estaria ao nosso lado. O Espírito de Deus dentro de mim me ajuda a amar a Deus, a mim mesmo e ao meu próximo, de um modo muito melhor que eu jamais vou conseguir se eu tentar sozinho. E isso, meus irmãos, é possível. Em Deus, pelo seu Espírito, nós podemos nos amar de um modo melhor e podemos amar o nosso próximo de modo muito melhor.
Que Deus assim nos ajude e nos abençoe. Fiquem com Deus. Que sente você, ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você, mais em você, mais em você.